Pai querido, nós queremos profetizar e abençoar em tudo aquilo que durante a semana o Senhor falou. E eu sei que, Pai querido, o pouco que ela compartilhou já comigo é maravilhoso. E nós queremos tomar posse das promessas que o Senhor tem sobre a vida desta casa. Por isso, prepara o coração da Ângela para transmitir tudo aquilo que o Senhor separou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Estou com dor, mas não é impossível pregar. Pregar é sempre bom. Quando eu escolhi o texto do que eu ia falar hoje, eu escolhi o texto de tomando posse da promessa, né? Todo começo de ano a gente sempre faz planos, né? No dia 31 nós oramos, nós ajoelhamos, nós clamamos, nós dizemos que o próximo ano vai ser diferente, que nós faremos. Olha que fofo. Nossa, bebê, obrigada, lindo. Muito obrigada. E que o próximo ano vai ser diferente, que nós faremos diferente. E às vezes já na primeira semana a gente já enfiou o pé na jaca. Deixou, esqueceu, não é bem assim, é mais difícil do que eu pensava. E realmente o que eu gostaria de falar para você é que nós precisamos compreender. As crianças podem ir para o ministério infantil. Os adolescentes, eu acho, também devem ter algum lugar para ir. Não, os adolescentes ficam. E semana passada, quando o pastor pregou sobre a questão da promessa, aquilo falou muito no meu coração, porque realmente uma das coisas que nós precisamos compreender é que toda promessa, ela vem recheada de uma condição, e ela vem recheada da reciprocidade, né? Se nós formos ver toda profecia, existe uma condição e existe uma reciprocidade. Um melhor exemplo, talvez, que eu possa dar para você no dia de hoje é a vida de Ezequias. Ezequias recebeu uma profecia, uma promessa de que ele deveria colocar as coisas em ordem, porque ele iria morrer. E quando ele ouviu isso, aquilo, ele olhou e disse assim, nossa, não, ele se arrependeu, ele buscou o Senhor, ele orou, e de repente, ele recebeu de Deus uma extensão de mais 15 anos. Então, eu acho que esse exemplo é algo fantástico para mim e para você, para nós compreendermos que nós temos uma atitude, uma ação em termos de promessa, em termos de profecia. As nossas atitudes, elas contam. Ah, pastora, mas tem profecia na minha vida que não se cumpriu ainda. Ué, ore, creia. Nós precisamos ter as nossas atitudes revistas. E isso é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós temos que mudar as nossas atitudes. A primeira coisa que nós precisamos alterar é a nossa visão. Deus tem uma visão para nós, em termos de bênção, em termos de promessa, e aquilo que Ele quer realizar através de nós. Mas se Deus quer realizar algo através de mim e de você, isso implica em atitude. Não é banco. Não é espera, é ação. Quando nós falamos em termos de oração, nós estamos falando do quê? De orar e de agir. Não é ficar deitado esperando a coisa acontecer. Se tem uma coisa que a visão de Deus para nós exige, é o nosso melhor. Nós precisamos, a visão de Deus, ela requer o máximo de cada um de nós. Então não é para amanhã, não é para mais tarde, e não é, eu acho que está difícil. Deus quer que nós sejamos um instrumento na mão dEle, um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Ele nos capacita, mas Ele vai nos capacitar à medida da nossa caminhada.
Então não adianta eu ficar aguardando, meu Deus, quando que Deus vai fazer na minha vida? Quando que a coisa vai acontecer? Não vai se nós não nos mexermos. Nós precisamos tirar o nosso olhar físico e começar a utilizar o nosso olhar espiritual. Ver com os olhos da fé, a visão que Deus tem para nós. Nós recebemos uma promessa para 2024, então vamos olhar e crer nessa promessa. Vamos conhecer a verdade de Deus para mim e para você. Ela é única, a verdade de Deus para mim é igual à sua, porque a visão que Ele tem é exatamente isso que vai renovar as nossas forças. É a visão de Deus que tira de nós o medo e nos capacita, porque quando a água vem, quando a tempestade vem, quando a onda surge, eu vou mais longe. Eu oro para Deus me ensinar a mergulhar. Não é sobre a tempestade que eu vou receber a minha bênção. Às vezes é debaixo da tempestade, debaixo do mar, Deus me capacita para nadar. E é dentro da água, eu não vou me afogar, porque é essa promessa que Deus deu para nós. Então eu não preciso temer tempestade, não preciso temer onda grande que vier, não preciso me preocupar com a ameaça que for, porque o que vier, Deus é comigo. Você está entendendo? Nós precisamos tirar essa pequenez de nós. Essa pequenez nos limita. Essa pequenez humana de achar que nós temos limites. Em Deus, nós somos ilimitados. E para isso, nós precisamos ter a confiança para realizar, a confiança para saber que o que eu for fazer, Deus vai estar ali me abençoando. É saber que Deus se manifesta através do meu dia a dia, não é quando eu estou na igreja, não é somente aqui, é desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, Deus se manifesta através de nós. Então é esse ilimitado que eu estou falando, tá? Que abrange o nosso limitado, é as nossas forças, quando a gente acha que não tem mais de onde tirar, vem o Espírito Santo e nos traz uma porção ainda maior. É quando você olha desanimado e diz, meu Deus, não estou vendo para onde ir, que Deus vem e olha para você e diz assim, o que você não está vendo? Eu estou aqui com você. Vocês estão entendendo? Nós temos essa capacidade para realizar. Não dá para nós continuarmos nos sentindo inferiores. Essa inferioridade nós precisamos buscar a cura, porque quando Deus nos escolheu, quando Deus nos chamou, Ele não chamou você para ser menor, Ele não chamou você para ser inferior, porque Ele é um Deus maior, Ele é um Deus superior. Então, nós estamos olhando para a nossa pequenez como se Deus estivesse sujeito a ela. Deus não se sujeita a nós. Quem se sujeita somos nós a Deus. Então, abra o olho do teu coração, abra o olho dos teus pensamentos, das tuas emoções e entenda de uma vez por todas que este ano não é um ano para você se sentir inferior. Você foi eleito, você foi desejado. Ah, mas pastora, você não sabe da minha história. Não quero saber, porque a tua história em Deus é outra. O que passou no teu passado já foi. Se Deus é na sua vida, Ele tem um plano melhor de promessa para você. E Ele é ilimitado para conseguir fazer o que Ele quer. Então não limite Deus. Aprenda
aprenda a escutar as promessas e a obedecer. Eu acho que essa palavra é a palavra mais difícil na vida de um cristão: obedecer. O que trava a nossa vitória não é a confiança, não é o não crer na confiança, mas é a disciplina que vem da obediência. Nós precisamos entender isso. Para que você consiga fazer, você precisa obedecer. E aí entra uma questão muito complicada, porque o que impede muitas vezes essa dinâmica de acontecer de uma forma positiva é o orgulho. O nosso orgulho, ele leva à confiança de achar que somos capazes de fazer algo por nós mesmos. Esse orgulho leva à distorção da visão aonde nós começamos. Aí ainda acaba levando para quê? Para impaciência, para precipitação, para desobediência e para indisciplina. Quantos exemplos já nós não vimos de pessoas que tentaram ajudar a Deus? Talvez quantas vezes nós não tentamos ajudar a Deus a fazer algo? E eu vou ser muito sincera com você: Deus não precisa da sua ajuda, tá? Ele é muito capaz de fazer o que Ele quer. Então, o que Ele precisa de mim e de você? Crer na visão, entender que nós somos capazes e obedecer o que Ele está dizendo. Nós precisamos entender que quem manda é Deus, não somos nós. Se nós tentarmos viver uma vida mais ou menos, não vai dar certo essa receita. Os nossos desejos, as nossas intenções, os nossos valores carnais, né, não podem administrar as nossas vidas mais. Se você aceitou ao Senhor, a Jesus como Senhor, me desculpe, você é nova criatura, é nova genética. Você faz parte de povo santo. Você tem o DNA de Jesus em você. E se isso é realidade na sua vida, não existe mais o passado. Não existe mais os desejos. Eu estava pensando muito nessa questão em relação à questão de pecados, né? Porque muitas vezes nós tropeçamos no desejo do pecar. Nós pecamos, pedimos perdão, pecamos de novo, pedimos perdão, pecamos de novo, e assim vai um looping eterno. Mas se você compreender que você nasceu de novo, você não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa morreu, deixou de existir. Então existe em você um ser novo, ungido pelo Espírito Santo, com novos desejos, com novas ações, com novos pensamentos. Então, se você entrou nesse looping do pecado, eu acho que é necessário rever essas questões. Porque nós deixamos de pecar, sim, quando nós entendemos que aquela pessoa que desejava, que queria, que achava, que acontecia, morreu. Não é mais. Então você tem condições sim de olhar para Satanás e até mesmo para a sua própria carne e dizer: espera lá, você não existe mais. Esse desejo que você está me contando que quer, não existe mais, porque você não é mais. Quem é agora é o DNA de Jesus. Vocês estão entendendo? Nós precisamos nos posicionar e demonstrar através das nossas atitudes quem é que manda. Eu nunca vou esquecer quando eu parei de fumar. Porque a minha briga com a carteira de cigarro, eu gostava. E eu lembro que eu deixei em cima da televisão uma carteira fechadinha. E quando eu sentia muita vontade de fumar, eu ia lá, pegava a carteira, ainda cheirava.
olhava para ela e dizia para ela assim: quem manda aqui sou eu, não é você, e punha ela no lugar. Talvez você olhe e diga assim: nossa, pastora, que coisa mais infantil. Mas às vezes os atos infantis nos ajudam a perseverar, nos ajudam a olhar quem é que manda. Porque na nossa vida, independente de ser aonde nós aprendemos que somos nós que decidimos, somos nós que mandamos, que nós somos o melhor, né? E existe tanto coaching por aí falando isso na nossa vida, na nossa cabeça. Isso faz com que a gente deixe de lado o obedecer, ou acreditar que o que Deus tem para nós é muito melhor. E quando nós temos essa compreensão, nós passamos então a ter um compromisso. E esse compromisso é um compromisso recíproco. Deus fez um compromisso comigo e com você. E talvez Ele tem mais, vamos colocar assim, tem mais peso nessa história, porque com Ele não tem meio termo, não tem mais ou menos. Com Ele a decisão e o compromisso está certo, a promessa já está realizada. Para Ele a profecia já aconteceu. Pastor, então o que foi que aconteceu que a minha ainda não aconteceu? Você ainda não aconteceu. Você ainda não compreendeu a visão, a sua capacidade, o tanto de obediência que você precisa ter e o compromisso. Nós precisamos entender que quando recebemos uma promessa, o nosso caminhar é em direção da promessa, andando na vontade de Deus, de uma forma a não abrir mão de forma alguma daquela promessa. Nós não permitimos o será. Eu volta e meia digo, quando o será vem no nosso ouvido, é aquele será lá da Eva. Quantas vezes nós vamos permitir que ele volte a acontecer? Quando Deus fala, está determinado. Então por que nós continuamos ouvindo, mas será? Mas será? Nós não podemos duvidar, porque se nós temos um compromisso com o Senhor, é fato. Aconteceu já, independente das limitações, independente das dificuldades, independente do sofrimento, é caminhar sempre em direção da promessa. Quantas pessoas entraram naquele deserto, gente? Foi um povo inteiro. Quantos que conseguiram entrar na promessa? Todo mundo estava errado? Todo mundo se achou que podia se permitir e que Deus ia deixar. Nossa, tadinha de mim, né? Veja, faz tanto tempo que eu estou aqui caminhando nesse deserto. Deus é um Deus de misericórdia e graça, Ele vai entender. Canso de dizer, Deus é graça, Deus é amor, mas Ele é justiça. Nunca esqueça disso. Moisés não entrou na terra prometida. Então vamos prestar atenção naquilo que nós permitirmos que vem entrar no nosso coração. As nossas atitudes precisam ser uma busca de santidade, porque nós somos separados, nós somos diferentes. Se nós temos o DNA de Jesus, isso quer dizer o quê? Que nós somos capazes, e como Ele já nos disse, nós vemos na palavra, que nós ainda faremos coisas maiores do que Ele fez. O que você tem feito com esse DNA que está na sua vida? O que você tem feito com os dons e talentos que Ele já liberou sobre você? Porque muitas vezes a gente diz, não, eu estou esperando uma oportunidade. As oportunidades, elas surgem à medida do nosso caminhar, não à medida do nosso sentar.
nós precisamos entender que nós somos um exemplo em ação, em atitude, em testemunho. O meu dia a dia, quando eu caminho na rua, quando eu vou no meu serviço, quando eu venho aqui na igreja, quando eu vou em algum encontro, quando eu vou no shopping, eu preciso ser um testemunho, mesmo de boquinha calada. As pessoas que precisam de luz, que estão nas trevas, precisam ver na minha vida a luz. E aí entra o grande problema da nossa sociedade, aonde nós queremos mostrar a luz nas redes sociais, aonde nós queremos mostrar que somos crentes lá, mas no nosso caminhar, no nosso dia a dia, a coisa não é bem assim. Por que nós precisamos ser mentirosos? Se já aprendemos que Deus é a verdade, que em Deus não existe a mentira, em Deus não existe o aparentar. Essa necessidade de mostrar que é mesmo uma realidade que não existe, isso vem do capeta, do diabo, do profundo do inferno. E nós precisamos acordar para isso. Eu não vejo problema nenhum de você postar na rede social. Não é isso. Mas eu vejo o problema você postar aparência, que não é verdadeira. Então, acorde e comece a conhecer esse Deus, esse Jesus, esse Senhor, que se relaciona conosco, que está aí desde o começo, tentando derramar o seu ilimitado em nós que somos limitados. Vamos começar a olhar a grandeza de Deus como ela é. Conhecer e se relacionar com o Senhor através da palavra, da oração, da caminhada, do testemunho. Porque só assim nós vamos conseguir progredir. Deus não é um Deus estático. Ele continua fazendo milagres, maravilhas até hoje. Ele não é um Deus de mesmice. Eu nunca esqueço quando eu ficava sentada no primeiro banco da igreja, com a Bíblia aberta no meu colo, olhando toda a situação acontecendo, e eu dizia: Deus, o Senhor é tão melhor do que tudo isso. O Deus que eu leio aqui nessa Bíblia, eu não estou vendo acontecer à minha volta. E eu acho que eu falei tantas vezes para Ele, que Ele olhou para mim e disse assim: então eu vou te mostrar. E Ele mostrou. Hoje eu digo para você, o Deus que eu leio na Bíblia, eu vejo Ele hoje a cada dia. Eu vejo Ele correndo conosco, abençoando, os seus anjos ministrando e fazendo tantas coisas nas nossas vidas que às vezes nós nem percebemos. Quantos livramentos nós já tivemos que nós nem vimos. Mas isso está dentro do que? Da promessa do Senhor. E aí eu olho de repente e eu vejo todo mundo parado, esperando. Queridos, nós precisamos acordar. Nós não temos tanto tempo assim. Hoje, esse ano é um ano para fazer. É um ano para entrar em guerra. Entrar em guerra contra a nossa velha natureza. Nós precisamos mudar tudo, sim. Pegue o que é da sua velha natureza, por favor, e jogue fora. Não guarde mementos, né? Não guarde lembranças de você antigo. Sabe? Tudo aquilo que te lembra de quem você era, dos teus costumes, das tuas, sabe? Joga fora. Para que você está guardando? Isso está criando mofo no fundo do teu armário, no fundo do teu coração, no fundo da tua mente, e está gerando uma ameaça para a promessa. Às vezes nós guardamos certas coisas que não precisam ser guardadas.
quantos remorsos, quantas raivas, quantos ressentimentos que estão apodrecendo dentro de nós, sendo que Deus tem tantas coisas para nos dar de bênção. E é tudo isso que nos impede de chegar lá, porque a gente fica abraçado nessa pequenez medonha e olhando para Deus e dizendo: eu queria tanto que Deus me abençoasse. Joga fora. Abraça o novo de Jesus, abraça o novo do Espírito Santo na sua vida, sabe? Eu acho que chega um momento que nós precisamos olhar e dizer: Senhor, eu quero tudo novo, eu quero emoção nova, pensamento novo, roupa nova, eu quero vestes novas, vestes de louvor, vestes que me levem a caminhar e me mostrar como um exemplo que dá alegria no olho daquele que não é crente. Estou cansada de ouvir pessoas falarem mal do crente. Eu estou cansada de ter vergonha de muitas situações, porque eu olho e digo assim: puxa vida, e aí é a gente que paga o pato, né? Então vamos começar nós a fazer essa diferença, e não apenas achar que nós precisamos na nossa vida de um reparo aqui e um reparo lá, porque isso também às vezes acontece na nossa mente. Não, eu não sou tão assim problemático, Deus só precisa resolver esse meu probleminha aqui, aquele probleminha lá, e tudo está bom. Não, quando o Senhor fala vida nova, é vida nova. Tudo que era, morreu. Então vamos abrir mão dessas coisas que estão apodrecendo o nosso relacionamento com Deus. Vamos progredir, vamos entender realmente que certas coisas são pecado. Vamos entender que quando nós abraçamos esses tipos de pensamento, eles só nos levam à rebeldia. Nós precisamos realmente nos arrepender, porque quando nós nos arrependemos, nós não pecamos de novo. Quando nós nos arrependemos, aquele pecado deixa de ter poder sobre a nossa vida. Então nós conseguimos dar as costas a ele. E às vezes até mesmo de olhar e dizer assim: cara, aqui ó, você não tem poder sobre a minha vida, pode ir embora. Aqui eu sou nova criatura. Aqui é o DNA de Jesus. Aqui é a unção do Espírito Santo que me capacita, até mesmo debaixo da tempestade, embaixo das águas do mar e no meio do fogo chamejante. Deus olha e me mantém firme. Porque é muito fácil eu dizer que na tranquilidade Deus abençoa. Mas, querido, na dor, Deus também abençoa. Na dor, nós conseguimos ver que, apesar dela ser difícil, Deus está ali abençoando. É muito fácil dar glória a Deus no tudo bom. Melhor ainda é dar glória a Deus quando tudo está difícil, porque nós damos honra àquele que fez o compromisso conosco, aquele que nos deu a promessa de que este ano iria ser um ano tremendo. Nós precisamos entender que é momento de abrir mão de tudo e abraçar a nova identidade do Senhor, porque é essa identidade que nos ajuda a caminhar, é essa identidade que nos dá força para enfrentar o poder do inimigo, sem temer. É essa nova identidade que gera a consagração no nosso interior, e ninguém se intimida mais. Pode vir o que acontecer, você olha e diz: não, Deus esteve comigo ontem, Ele está comigo hoje e estará comigo amanhã. Então não importa o que está acontecendo, não importa o problema. Nós precisamos tirar da nossa mente esse pensamento de filho mimado, que quer tudo pronto. Eu sou filha única, eu sei o que é ser mimada, e eu digo para você: Deus não mima.
Deus quer que nós aprendemos a guerrear, a tomar posse. São atitudes sérias, implica em luta, implica em arregaçar a manga, implica em ação e agir. Então não dá para ficar sentado feito criança mimada. Não vai vir pronta a tua bênção na sua mão, mas não vai mesmo. Não é das características de Deus dar para nós tudo pronto. É uma parceria, lembra? Uma reciprocidade. Ele faz 90% e a gente entra com os nossos 10%. Então, este ano é um ano de portas abertas, para nos levar a um tempo de novas estações no Senhor, né? Isso foi o que o Silas pregou semana passada, que é um ano de estabilidade emocional, espiritual e prosperidade. O que você está fazendo para isso? De cura, de restaurar as forças, de doçura para saborear a bondade de Deus, de riqueza, de crescimento. Tudo isso está ao nosso alcance nesse ano de 2024. De coração, eu gostaria de chegar no final de 2024 e todos nós olharmos e dissermos para Deus: Pai, que maravilha, toda a tua promessa se cumpriu na minha vida neste ano, porque eu entendi, eu abracei a visão, eu consegui aprender a conquistar, e eu consegui chegar na minha terra da promessa. Amém? Então eu vou encerrar com uma palavra só, um versículo bíblico, para você ter na sua mente e não esquecer, que diz assim: portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes, e ir e possuir a terra, para onde vais, para possuí-la, e para que prolongueis os vossos dias na terra, que o Senhor jurou a vossos pais que lhes daria, e a sua semente, uma terra que mana leite e mel. Amém? Seja como Caleb, enfrente os gigantes, porque esses gigantes já perderam em Deus. Nós só precisamos agir. Amém?